Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu declaro paz e prosperidade sobre a tua vida e oro aos céus para que este mês de agosto fique marcado para sempre na tua vida. Que você viva grandes milagres em nome de Jesus. Só quem crê diga glória a Deus. Já bate na mão do seu irmão e diga: é hoje. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Você pode se assentar por um instante, por gentileza? Nós, semana passada, iniciamos esse propósito com Deus, vivendo milagres. Quantos que estão aqui creem que vão viver milagres? Você está no lugar errado. Quantos aqui creem que já estão vivendo milagres? Então diga comigo: eu já estou vivendo milagres. Quantos estavam aqui semana passada? Tem alguém? O que foi falado semana passada? Você pode não lembrar da mensagem, o que não é bom. Tem que lembrar da mensagem. Que nós falamos da mulher do fluxo de sangue. Estão lembrando agora? Que ela toca na orla de Jesus e ela é curada. Mas nós liberamos neste altar palavras proféticas. Eu quero que alguém lembre de uma palavra que foi liberada. As mulheres iriam... Cadê as mulheres grávidas? Essa é a tua fé, né? Se você está buscando a gravidez. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma palavra foi liberada. Que mulheres ficarão grávidas. Tem alguém que quer engravidar aqui? Deixa eu ver. Amém. Amém. Duas. Tem mais alguém? Também, filha? Não? Está com vergonha? Amém. Olha para mim. Tem marido já segurando a mão da mulher, né? Não levanta, amor. Pelo amor de Deus. Uma palavra foi liberada. Um casal chamado Samis e a Su receberam essa palavra. 5 anos tentando a gravidez. Olha para mim. 5 anos tentando engravidar. Não conseguiam de jeito nenhum. Procuraram a medicina, tentaram tudo que era possível para engravidar. Não engravidava. Veio semana passada, recebeu uma palavra, a mulher está grávida. Meu Deus, que inveja. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós estamos vivendo uma atmosfera de milagres. Obrigado pelo teu entusiasmo. Você está bem animado para viver o seu milagre hoje. Levanta a mão direita. Se fosse você até com mais vontade, diria: Deus, eu vou viver. Quantos creem? Então diz para o vizinho assim: não sei você, mas eu vou viver o meu milagre. Quem está aí, diga glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Você está nessa quinta profética, no lugar mais inspirado do Vale Europeu. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto ao caminho um cego, Bartimeu, filho de Timeu, o qual mendigava. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Diga bem alto: ele clamava ainda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Versículo 51. E falando-lhe Jesus, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E o versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele e seguiu Jesus pelo caminho. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: você vai viver o seu milagre. Preste atenção. O texto é claro que nós acabamos de ler, porque fala acerca de um homem. O nome nós não sabemos que ele é filho de Timeu, porque o nome Bartimeu não é o nome dele. Bart é filho, Timeu é do Timeu. É como Anderson, filho do Ander. Ou seja, o nome dele nós não sabemos. Mas a Bíblia nos dá um relato muito claro daquilo que é esse homem. Cego, preste atenção,
cego, mendigo e estava à beira do caminho. Ou seja, ele percebia as pessoas passando ao seu redor, ele ouvia os passos da multidão, o barulho das multidões, era possível que ele até sentisse a poeira das ruas de terra que haviam ali no templo, em Jericó. Ou seja, ele sentia isso tudo, mas ele não conseguia ver. Ele não podia ir com aquela multidão, porque de fato ele vivia nessa condição, parado, estagnado, limitado, travado, dependendo da misericórdia dos outros que passavam ali. E aqui já tem um grande aprendizado, eu gostaria que você guardasse no seu coração. Quando você se acomoda à beira do caminho, você só recebe o que sobra da mão dos outros. Se você não construir a tua história, você vai viver a vida inteira dependendo dos outros, da misericórdia, da generosidade, da bondade dos outros, se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. A beira do caminho é um lugar de sobrevivência, e Deus não nos chamou para um lugar de sobrevivência. Deus nos chamou para viver o melhor de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Bartimeu estava cego. Não, pastor, ele era. Não, ele estava, porque depois nós sabemos, já temos um spoiler aqui de que ele foi curado. Ele viveu um grande milagre. E a cultura da época dizia que a cegueira era um sinal de maldição, de pecado, de juízo de Deus. E as pessoas que eram cegas, algumas entravam na mendicância, como ele. E quem entrasse nesse ramo de pedir esmolas, tinha que ter uma autorização do Estado. E tendo essa autorização, o Estado dava uma capa. Então o cego, ou enfim o mendigo, colocava essa capa, e quem passava na rua e visse alguém com a capa, para esse você pode dar esmola, porque o governo aprova ele receber a esmola, caso contrário não pode dar. E pior, era identificado então como alguém pecador, como alguém amaldiçoado, e ninguém queria se aproximar deste homem então. E a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus estava passando. Eu tenho uma boa notícia, igreja remanescentes. Jesus está passando por aqui. E deixa eu declarar sobre a tua vida. Aonde Jesus passa, fica um rastro de milagres em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele clamou. O que ele fez, igreja? Vamos, melhor isso, ele? E a Bíblia diz que muitos, inclusive os discípulos de Jesus, disseram o quê? Cala a boca, não atrapalha, não fica gritando igual um desequilibrado, você precisa se calar. Escute isso, tem pessoas que querem te calar, tem pessoas que querem calar a tua voz, tem pessoas que querem calar a tua fé, tem pessoas que querem calar a palavra profética que foi liberada na tua vida. E eles te dizem o quê? Você não vai conseguir. Eles querem calar aquilo que um dia Deus prometeu para você e dizem isso não é para você. Fica quieto, aceita a tua realidade. Você nasceu para isso, para sofrer, para se separar, para viver esse ambiente. Isso são pessoas que tentam calar a tua voz. Tem pessoas que dizem, vai para a igreja de novo? Meu Deus, agora vai, leva uma barra, uma cama e já dorme lá na igreja. Já fica lá com o pastor lá. No primeiro culto a irmã disse amém. Eu disse amém. Não, minha filha, eu já sou casado. Muito bem, graças a Deus. Irmãos, verdade. As pessoas que tentam calar a nossa voz. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu acho que você não está tão animado para ouvir. Eu preciso te falar uma coisa. Guarde isso no seu coração. A multidão que tenta calar a tua voz é a mesma que não pode fazer nada por você. Agora, para quem você vai dar ouvido? Para uma multidão que não pode te ajudar? Ou para o nosso Jesus que pode todas as coisas? Eu estou aqui para te dizer, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode fazer tudo na tua vida, em nome de Jesus. Essa multidão não podia abrir os olhos do cego, Jesus podia. E é exatamente por isso que a multidão queria que ele se calasse. Pergunte, por que, pastor?
Porque quando você começa a clamar, você incomoda a multidão. Não ora, não clama, multidão calada. Começou a orar, começou a ir para a igreja, começou a buscar Deus, meu irmão, não sei na sua casa, mas se levanta endemoniado de tudo que é lugar. É no trabalho, é na empresa, é nos negócios, é na família. Você era um cachaceiro que vivia no boteco, ninguém falava nada. Começou a vir na igreja, pronto. Ai, meu Deus do céu. Conhece alguém assim? Não, aleluia, graças a Deus. A multidão se incomoda quando nós buscamos a Deus. Ainda bem que há remanescentes. Agora, meu Deus, eu vou falar. A multidão se incomoda, mas o céu se move. Se tem alguém aqui nessa noite, que você sabe que tem alguém que está incomodado com você, por você buscar a Deus, você está num bom caminho. É verdade, você está no melhor. Sabe por quê? Porque o céu já começou a se movimentar. E quando o céu começa a se movimentar, o salmista no Salmo 91 diz que Deus envia os seus anjos para pelejar, para trabalhar ao favor daqueles. Eu não sei se eu estou pregando para remanescentes, para fazer algo na tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Portanto, meu irmão, quando eles mandarem você se calar, você vai clamar. Diga, eu vou clamar. Quanto mais eles falam para você parar de buscar, diga, eu vou clamar. Diga, eu vou clamar. A Bíblia diz então que quando eles disseram, fica quieto, não incomoda, o que ele fez? O que ele fez? Clamou ainda mais alto. E sabe o que aconteceu? Jesus, no versículo 49, Jesus parou. Meu Deus do céu, igual você agora assim, ó, paradinho. Jesus parou. Eu não sei se você entendeu, mas a multidão passou. Jesus ficou. Jesus parou. A multidão que calunia, difama, te persegue, vai passar. É só mais um na história da humanidade. Fofoqueiro, murmurador, caluniador, difamador, vai passar, irmão. Mas tudo que Deus tem para minha e para tua vida, isso vai permanecer para sempre em nome de Jesus. Deixa eu ser profeta na tua vida. O mesmo Jesus que parou para Bartimeu, meu irmão, é o mesmo Jesus que parou nessa noite aqui na Remanescentes, em nome de Jesus, e parou para te abençoar, para te curar, para te restaurar, para que você viva o teu milagre em nome de Jesus. Será que tem alguém aqui que crê que Jesus parou para você essa noite viver o seu milagre? Diga glória a Deus. Bate na mão do seu irmão e diga, não sei você, mas eu estou crendo nessa palavra. A Bíblia diz que chamaram o cego, versículo 49. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Preste atenção nisso, igreja. O céu está te dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama hoje em nome de Jesus. E o que o Bartimeu fez? O que você faria? Vamos, levanta, Jesus quer tocar na tua vida. O que você faria? Ia ficar com essa cara olhando para mim? Sim ou não? Pelo amor de Deus, meu irmão. O cara é cego, mendigo, sabe que o Rei dos Reis está ali, que Jesus parou por causa dele. Alguém chega e diz, levanta-te, vamos lá, esforça-te, faz alguma coisa, tenha bom ânimo, porque Ele te chama. A Bíblia diz que na mesma hora, versículo 50, lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Por que não levou a capa? Por que não levou a capa? Ele poderia ir com a capa e dizer, Jesus, eu estou com a capa aqui porque eu sou cego e eu quero ver, eu quero ser curado. Mas ele largou a capa. Esse é o problema de alguns. Querem um milagre, mas não querem largar as coisas que o mundo ainda provê na vida dele. Não quer largar, pastora Márcia. Tem gente que não quer largar a capa. O cego disse, é Jesus sim,
Ele cura, sim. Esse aí é Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. Esse é o Jesus que curou, fez o milagre do casamento lá de multiplicação de vinho. Esse é Jesus que multiplica as coisas. Esse é o Jesus? Então na mesma hora ele larga tudo, deixa tudo para trás e disse: eu não quero nunca mais isso para mim. A minha fé me faz crer que na hora que eu me levantar daqui, tirar essa capa e ir para a presença dele, nunca mais eu vou viver aquela vida que eu vivia. Fé. Tem gente que vem na igreja sem expectativa. Verdade. Tem gente que diz: eu vou lá, vamos ver o que vai dar. Hoje é o pastor Rafael, ele vai ter uma palavra, pastor Júlio, é uma palavra, vai ser uma bênção, eu sei, sempre é. Vamos ver o que vai acontecer. Meu irmão, ele disse: não, eu não quero mais saber de capa, eu não tenho outra saída. Ou Jesus me cura, ou Jesus me cura. Ponto final. Não tem outra opção. Ele tira a capa, ele não ficou preso ao passado, ele não ficou preso à identidade de cego, ele não ficou preso à identidade daquilo que as pessoas achavam que ele era. Ele não esperou também alguém vir: vamos filho, pelo amor de Deus, pega essa capa, vamos lá, Jesus está te chamando. Não, quando ele ouviu falar: o mestre te chama, ele arranca a capa, se coloca de pé e vai para a presença do Deus Todo-Poderoso. A capa era a identidade dele. Então quando ele arranca a capa, ele está jogando fora a capa da miséria, a identidade de miséria. Ele está jogando fora a identidade limitadora que ele possuía, a identidade de derrota, a identidade de pedinte, de enfermo. E quando Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: bate pronto. Bate pronto. Não sei de onde veio essa palavra agora. Deve ser esse tom aí dessa música. Me dá um Ré maior, por favor. Esse é o Ré maior? Um Sol então. Sol maior. Esse é o Sol? Eu não entendo nada de música. Olha para mim. Bartimeu, de frente para Jesus. Jesus olhou e disse: o que tu queres que eu te faça? E o Bartimeu já respondeu: Senhor, mestre, que eu tenha dinheiro. Sim ou não? Mestre, me dá uns denários, me dê alguns shequels, me dê dinheiro, eu quero esmola, eu preciso um pouquinho para pagar o meu aluguel esse mês, Senhor. Se o Senhor fizer isso já é um milagre. Foi isso que ele pediu, sim ou não? Sim ou não? Não, o que ele pediu para Jesus? Que eu tenha vista. Ele pediu para Jesus aquilo que só Jesus podia fazer. Mais ninguém. O que é que só Jesus pode fazer na tua vida? Isso é milagre. Isso é milagre. Aquilo que só Jesus pode fazer é o milagre. E Jesus disse para ele assim: vai, a tua fé te salvou. Ainda no versículo 52. Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. Versículo 52. E imediatamente ele... Ah, meu Deus. Imediatamente ele viu. Levanta a tua mão. Dependendo do nível do teu milagre, levanta as duas. Se é maior ainda, fica de pé, com as mãos levantadas, porque eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu sei que existem milagres que demoram muito tempo para acontecer. O casal que eu falei estava no primeiro culto antes. 5 anos para um dia vir uma palavra e imediatamente eles ficarem grávidos. Eu e minha esposa foram 12 anos, 4 fertilizações in vitro e nada resolvia. Até que um dia, depois de 12 anos, Jesus nos curou e nos deu o Rafael, que está com 10 anos agora. Eu sei que tem milagres que demoram 10, 12, 15, 20 anos, 30 anos. Mas eu também não seria desonesto com você em dizer que eu já tive e vivi milagres que eu estava ainda de joelho dobrado pedindo para Deus, e Deus já estava fazendo na minha casa, na minha vida. Então eu quero profetizar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei seu nome, não sei seu endereço, não sei onde você mora, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Nessa noite o céu sabe para quem é.
O céu sabe para quem ele vai liberar nessa noite um milagre imediato na tua vida, em nome de Jesus. Está sendo liberado dos céus nessa noite para a tua vida um milagre imediato. Agora Deus está tocando no coração de homens, está movendo o mundo espiritual, está tocando na tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha para mim, Salmos diz que o Senhor Deus, Ele intima anjos nos céus e homem na terra para te abençoar. Era para dar um amém mais forte. Olha aqui para mim, quantos aqui já receberam uma intimação? Não precisa levantar a mão. Quando você recebe uma intimação, meu irmão, o oficial de justiça bate lá na sua porta e diz assim: eu tenho, senhor Rafael, sim, eu tenho uma intimação para o senhor. Mas o que é isso, meu Deus? Tem gente que finge que não sabe, né? Pega a intimação, quando lê, você tem que se apresentar com um advogado no juiz, dia tal, na comarca tal. Você olha, meu Deus, não vai para ver. Não vai para ver. Né, doutora Priscila? Tem que ir. Tem que ir. Não tem saída, irmão. Pode estar com resfriado, virose, diarreia. Pode estar com o que for. Não tem jeito. Tem que ir. Tem que comparecer. Sim ou não? Agora para pensar. A Bíblia diz que Deus não é o juiz. É o juiz dos juízes. É o advogado dos advogados. Deus intima o céu e a terra. Enquanto a gente está aqui, Deus já intimou anjos no mundo espiritual. Só que na terra Deus também está tocando o coração de gente agora. Agora, Jaque. Nesse momento. Nós às vezes a nossa mente não consegue entender isso, porque realmente nós somos limitados. Mas a gente está aqui e Deus está intimando o marido que não está aqui, a esposa que não está aqui, os filhos que não estão aqui. Deus está intimando eles lá. Para quê? Para que ele seja uma bênção na tua vida. Milagres imediatos. Aí você chega em casa, pensava que acabou o culto, que palavra poderosa, doutora Laine. Eu vou no culto, que maravilhoso. E sai daqui, meu Deus, irmão, que palavra poderosa, amém. Mas você sabe, vai chegar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro, vai pensar nos problemas de novo, e toda essa palavra parece que cai por terra. Só que existe um dia, e esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Em que você pensou que tudo isso ia acontecer de novo. Vou colocar a cabeça no travesseiro, só que hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Você pode ainda não ver no mundo natural as coisas que já estão sendo liberadas no mundo espiritual na tua vida, em nome de Jesus. Deus já está movendo, Deus já está tocando. Sabe aquela vaga naquela empresa? É tua. Sabe por quê? Porque o RH, quando vai ver os currículos amanhã e vai ver no sistema, ele vai botar o olho no teu nome e vai dizer: não sei porquê, mas gostei desse cara aqui, ó. Ele não é o mais preparado da equipe que está aqui, mas não sei, eu estou sentindo, minha percepção está me falando que eu tenho que chamar essa pessoa para conversar, amém. É o cliente que vai pegar os 10 orçamentos que ele tem e ele vai dizer assim: ó, vou fechar com esse, é mais caro, mas eu vou fechar com ele. Eu não sei, Deus, Ele faz infinitamente mais tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Eu estou aqui para te dizer que esse Deus está aqui. E que o milagre imediato vai acontecer na tua vida. Agora espere aí. O texto conclui, eu já vou terminar. Bartimeu foi curado, sim ou não? Eu vou pregar tudo de novo. Foi curado ou não foi curado? Foi curado. E aí o versículo 52, o final diz assim, ó: e seguiu Jesus pelo caminho. Eu fui curado e nunca mais botei os pés na igreja. Foi assim com ele? Eu fui curado e depois que eu fui curado, botei a capa e voltei lá para a beira do caminho. Minha irmã, ai meu Deus, eu vou falar. A pessoa vem no culto do Pedro Medina. Uau, fui curado, mas está no encosto. Jesus está vendo, irmão.
Se foi curado, abre mão do encosto, senão você é ladrão. Está tirando algo que não é teu. Verdade. Tem gente, fui curado, depois está lá no INSS. Não passou minha perícia. Claro, você foi curado ou abençoado? Eu não quero mais. Eu fui curado, eu não quero mais a capa. Eu fui curado, não é mais para ficar pedindo esmola. Eu fui curado para ser uma nova pessoa em Cristo, para viver com Jesus, para viver a minha vida com Ele, para caminhar com Ele, seguir Ele o resto dos meus dias, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você vai passar a viver milagres a partir dessa noite. Se você crê, levante as suas duas mãos aos céus e comece a orar. Olha aqui para mim de novo. O que tu queres que eu te faça? Olha para mim. Jesus te pergunta hoje, o que tu queres que eu te faça? Tean, quem precisa de um milagre, sabe na hora o que pedir. Porque se tu não sabe na hora, não é milagre. Milagre é quando, o que tu queres que eu te faça? Eu quero a cura da minha esposa, que está com câncer, não está mais, já está curada. É isso que eu quero viver, é isso que eu quero, Jesus, a cura da minha esposa. Faltam só 4 sessões, será mais uns 30, 60 dias, mas no final eu já sei que a resposta será a cura dela. Eu sei o que eu quero. O que você quer? Tem gente que diz, eu sei. Não sabe não, irmão. A dificuldade de encontrar qual é o teu milagre. Quem precisa de um milagre sabe o que pede. Quando pediu para Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Na hora ele falou, eu quero ver. E deixa eu te falar mais. Um dia eu fui orar por uma pessoa que ele era surdo, mudo e surdo. E aí então quando eu fui orar com o intérprete de Libras que estava ali, eu disse, eu vou orar com ele. Aí ele falou, mas você vai orar pelo quê, pastor? Eu vou orar para que ele ouça, para que Jesus cure ele. E aí ele falou assim, eu não quero, eu quero ser assim, eu nasci assim, eu só sei viver assim. Se eu ouvir, vai ser tudo diferente para mim. Deus me fez assim, tá bom assim. Amém, amém. Agora tem pessoas que, esse cego, por exemplo, quando Jesus disse o que tu queres, ele também podia dizer, eu nasci assim, eu sei me virar assim, eu não preciso não, deixa eu assim, Jesus. Mas não, ele disse, Jesus, eu quero ver. O que você quer? A restauração do seu casamento? O que você quer? Uma oportunidade para crescer? O que você quer? Quero casar. O que você quer? O que você quer? Essa é a noite para você dizer para Deus aquilo que você quer. Porque existe um céu aberto aqui nessa noite. E o céu sabe para quem liberar. Eu oro para que seja você. Então se você crê, levante as mãos. Comece a orar. Falar com Deus. O que tu queres que eu te faça? Peça para Deus. É a cura. É a restauração. É a prosperidade, é o crescimento, é o casamento, é uma oportunidade. O que você quer? Fala com Deus agora. Senhor, me tira da miséria. Fala com Deus. Fala com Ele. A multidão que está aqui não vai poder fazer nada por você. Eu, como seu pastor, eu posso orar, e é isso que eu estou fazendo. Esse louvor vai cantar um hino. É o que nós podemos fazer. Mas existe um Jesus aqui nessa noite, que parou aqui na Remanescentes, porque Ele ouviu o clamor de um povo, que muitos tentam calar, silenciar, mas você continua clamando, 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 e a tua oração chegou no trono de Deus, e Ele é poderoso, igreja, para fazer infinitamente mais na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, recebe, Senhor, cada oração dos teus filhos aqui. É a cura, é a restauração. Ah meu Deus, como Bartimeu, toca em nós, Senhor, amplia a nossa visão, toca no coração. Tem gente que precisa de restauração na alma, está triste, angustiado, cansado, está fraquejando, as pernas estão tremendo,
Em nome de Jesus, Senhor, fortalece, 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 Senhor, fortalece, porque tem gente orando e dizendo: eu não aguento mais, Senhor. Vem, Espírito Santo, e toca em cada vida que está aqui, Senhor. Nós não estamos aqui para viver um milagre somente, nós estamos aqui para caminhar contigo o resto da nossa vida, Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, levante as mãos e adore. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Levante bem alto as duas mãos, se você puder e quiser, seus olhos fechados, e diga: Espírito Santo, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Tudo que é impossível nos olhos naturais, pelos olhos da fé, eu estou recebendo. A multidão passou, Jesus parou para ouvir o meu clamor e para eu viver um grande milagre. Eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra. Tudo que está preso, amarrado, está sendo liberado sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu vou viver um tempo de grandes milagres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga comigo: eu vou viver o meu milagre. Nós vamos participar da ceia. A ceia é um momento muito especial. O culto de ceia é um culto muito especial. O culto sempre é a Deus, nunca para os homens, sempre para Deus. E Deus é tão bom, de que além de nos permitir adorar a Ele, Ele ainda nos dá uma palavra e nos abençoa. Não precisaria de nada disso. O que tinha que ser feito, Ele já fez. Ele entregou seu Filho Jesus para morrer numa cruz, e ali ensanguentado, Ele perdoou todos os nossos pecados, para aqueles que reconhecem o sacrifício. Ele morreu para todos, mas a salvação é para aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. E Jesus, antes de partir, Ele deixou as instruções da ceia. Ele disse: olha, todas as vezes, quando vocês se reunirem para cear em volta da mesa, irmãos, façam isso sempre em memória de mim. Isso não tem a ver com uma igreja, isso não tem a ver com uma religião, isso tem a ver com uma relação com Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a ceia, e vamos participar daqui a pouco dos elementos, nós estamos dizendo para Jesus que nós somos dele, que Ele é o Senhor da nossa vida. E é um sinal de gratidão a Deus por aquilo que um dia Ele fez por nós naquela cruz. Que amor é esse? O amor que pega o seu único filho e manda para a terra para viver como um homem e morrer numa cruz, crucificado, ensanguentado, todo o sacrifício que envolve, para perdoar pecadores igual eu e você. Quando nós estamos na ceia, algumas pessoas questionam: mas será que pode participar da ceia o fulano? Porque, não, é capaz que você não possa, porque você está levantando um julgamento. É por isso que Paulo diz: quando nós participarmos da ceia, nós temos que examinar a nós e não o outro. Porque nós não sabemos qual é a conversa que o irmão está tendo com Deus naquele momento, agora, antes de participar da ceia. Então ninguém é apto a julgar ninguém que pode ou não pode. Eu respeito as igrejas que impedem alguns irmãos de participar da ceia, porque existem igrejas que proíbem alguns de participar. E eu respeito,
mas não concordo. Porque como Deus vê, é diferente como o homem vê. Deus vê com um olhar de misericórdia. Deus vê como um olhar daquele que está se arrependendo e que precisa de uma oportunidade para recomeçar a sua jornada, a sua vida. E hoje nós temos essa oportunidade diante do Pai, de participar da ceia. Você que pegou os elementos, você já vai segurar na mão. Se você não pegou, por talvez não entender dessa forma, mas sente no coração agora que deve participar, você pode levantar a sua mão, o diácono vai levar até você a ceia, segure na mão. Nós vamos orar juntos agora por esses elementos. Mas antes de nós orarmos pelos elementos, você vai fazer algo. Examinar o seu coração. E você vai pedir perdão a Deus pelos teus pecados. Pastor, eu não tenho pecado. Sai daí, ó, vice-querubim. Pastor, eu não tenho pecado. Irmão, Jesus disse, o homem que diz que não tem pecado é mentiroso. O homem que diz, não, mas eu sou humilde, já é soberbo. Porque está se vangloriando de algo que não deve se vangloriar. É porque as pessoas têm um conceito errado de pecado. Eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não estou em pecado. Mas vai muito além. Você sabia que hoje quando você olhou para aquele guarda-roupa e disse, não tem nenhuma roupa para ir para o culto, você pecou? Vai muito além. E sabe quem te convence disso? Jesus, não é eu. Então é por isso que agora nós vamos fechar os olhos, olhar para dentro de cada um de nós e pedir, Espírito Santo, revela tudo aquilo que desagrada o Senhor. Senhor, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito, que o Senhor revele ao meu coração agora, as minhas práticas, o meu comportamento, as minhas palavras. Quem sabe você ofendeu seu esposo, sua esposa, alguém, e ele está aí agora, peça perdão também, aproveite esse momento. Feche seus olhos, peça perdão a Deus.